Você já imaginou morrer como rei e renascer num mundo cheio de magia, monstros e segredos? Hoje vamos ouvir os capítulos 11 ao 15 de The Beginning After the End, um mangá que mistura reencarnação, poder e evolução como poucos. Eu sou Bernardo e esse é o seu mangá, o canal onde leitura boa é levada a sério. Então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo descobrir se esse começo vale mesmo a pena. Quando ele começa a cair, ele arrasta o mago para baixo com ele. A adaga que Arthur jogou foi presa a uma corda de mana, que o está ajudando a puxar o mago. Mas pouco antes de caírem completamente, o mago se agarra à borda do penhasco. Infelizmente, a parte do penhasco que ele segura desmorona sob o peso e ambos começaram a despencar no abismo. Durden Walker percebe o pequenino caindo para a morte. Então ele evoca uma enorme mão feita de terra para salvá-lo. Mas parece que Durden já é tarde demais. Lágrimas bem nos olhos de Arthur. Enquanto ele continua a descer, o que parte seu coração não é apenas a queda. É o pensamento que seu sonho de se tornar um irmão mais velho está escapando de suas mãos. A cena faz a transição para a câmara de um homem conhecido como Marlon King. Gray. Quem é nosso menino? Arthur chega na câmara para encontrar esse velho Marlon. Expressa quão grato ele é por fazer parte do conselho, mas também admite que apesar dessa posição gratificante, ele às vezes sente inveja da fama e da glória. Reis receber depois de suas vitórias. Eventualmente Marlon questiona o propósito da visita inesperada do Rei Grey, perguntando o que o trouxe aqui para conhecer um velho como ele. É quando Grey silenciosamente puxa uma medalha de guerra. Ele ganhou após sua última vitória. E depois de colocá-lo na mesa, ele começa a sair, declarando que ele está se aposentando neste mundo, atormentado por problemas, como taxas de natalidade em declínio e recursos limitados. Guerras foram substituídas por duelos e exércitos por reis. Cinza era um daqueles reis, uma figura-chave que lutou para proteger seu território, como seu representante, mas a decisão de Grey de renunciar não nasceu da exaustão ou falta de habilidade. Ele não dedicou sua vida para se tornar o mais forte ou se aquecendo em glória sem fim. O que realmente o quebrou foi o vazio. A ausência de pessoas que ele poderia valorizar. Um órfão com todos que ele amou se foram. Agora renasce como Arthur em uma nova vida. Ele carrega um profundo anseio. Ele desistiria de tudo que tem nesta vida, por apenas uma chance para voltar a Esher e vê-los todos novamente. Um tempo depois, Arthur começa a abrir os olhos. Ele não tem ideia de onde está ou por que está vivo. Para esse assunto próximo, ele percebe o cadáver do mago deitado sem vida. A visão disso bagunçado. Cadáver torcido instantaneamente o faz engasgar ainda, enquanto ele se deita sob o vasto céu, completamente desgastado. Uma folha desce e pousa em seu rosto, sacudindo-o acordado. Ele vê uma bolsa de água e um saco de comida. Deitado no chão próximo, com o último pedaço de força que ele tem, Arthur rasteja em direção a eles. Ele pega a comida e devora o que quer que seja, certificando-se de engolir água suficiente também. Após a refeição, ele cai de volta no chão. Totalmente exausto um tempo depois, ele abre os olhos novamente e tenta se levantar, mas suas pernas cedem e ele cai de volta. Apesar disso, ele reúne cada grama de força restante nele, finalmente se esforçando para ficar. A primeira coisa que ele faz é puxar a adaga, fora do cadáver do mago. Quando ele olha para cima, ele finalmente percebe o quão alto o penhasco é. De onde ele caiu, é insondável que ele tenha sobrevivido a tal queda. Mas ele não tem tempo para pensar nisso. Então ele começa a trilhar seu caminho solitário. De repente, ele ouve uma voz chamando por ele. O primeiro pensamento que vem à sua mente é que o mago morto pode estar tentando dizer-lhe algo. A voz ecoa novamente, desta vez perguntando sobre a condição de seu corpo. O pobre garoto reúne sua coragem e nervosamente tenta cutucar o cadáver do mago, para verificar se está vivo, mas a voz rapidamente assegurou-lhe que este cadáver não estará reanimando. Então não há nada com que se preocupar. Arthur dá um suspiro de alívio com este inesperado.
tranquilidade, no entanto, seu guarda imediatamente volta e ele questiona a voz misteriosa, perguntando se foi quem o salvou daquela queda brutal. A voz não hesita em confirmar que realmente o salvou. Mas quando Arthur pressiona por sua identidade, a voz afirma enigmaticamente que ele vai aprender sobre isso. Logo, Arthur não gosta. A maneira como essa voz misteriosa está falando, e deixa bem claro, ele não está comprando uma única palavra disso. A voz, no entanto, calmamente o lembra, que é o único capaz de levá-lo para casa. Deste lugar, a menção de casa rapidamente desperta a memória de Arthur. E ele se lembra dos pais que deixou para trás, e claro que o irmão crescendo na barriga de sua mãe. Ele não tem ideia se eles chegaram a Ziros com segurança ou se eles estão bem, já que há tantas perguntas que ele quer respostas de. Ele é humilhado bem rápido e educadamente se dirige a este ser misterioso, como Senhor Voz, e pergunta se ele poderia incomodá-lo para obter instruções. Para sair deste lugar, a voz ri, divertido com a forma como esse garoto outrora arrogante, rapidamente tornar-se humilde. Admite gostar de Arthur, por seu raciocínio rápido, mas não posso deixar de apontar seu aborrecimento em ser chamado de senhor quando, na verdade, é uma senhora. Ainda desde que as palavras de Arthur foram educadas o suficiente, a voz decide guiá-lo. Logo depois, a mente de Arthur está sobrecarregada por este choque repentino, e ele começa a ver tudo ao seu redor, mesmo lugares distantes ao longe. Com esta epifania, Arthur começa a sair da floresta. Seu corpo está se recuperando gradualmente, deixando-o com apenas algumas dores e dores fracas. À tarde, mas ele ainda está tentando descobrir que magia ela usou para salvá-lo. Como ela sabia que ele estava caindo e por que ela só o salvou. Quanto mais Arthur tenta chegar a plausível explicações, quanto mais perguntas ele parece acabar com. De repente, os ouvidos de Arthur captam o doce som da água fluindo. Ele sobe em uma rocha gigante bloqueando seu caminho e literalmente mergulha no rio. Sem pensar duas vezes, enquanto ele aproveita o momento refrescante, a senhora misteriosa o chama. Por quão despreocupado ele parece, ela também questiona o tamanho de sua masculinidade. Expressando decepção com uma arma tão pequena, Arthur se sente humilhado e rapidamente puxa suas roupas de volta. Antes de continuar sua jornada, ele se certifica de encher sua bolsa de água e comer o suficiente para manter sua força. Desde que ele caiu da montanha em direção ao leste, ele deve estar perto do domínio dos elfos. Mas ele não vê nada da névoa, que Forest Elcher é conhecido por seus medos sobre viajar através da besta Gladys são reprimidos. Pelo fato de que apenas pequenos animais parecem estar presentes. Embora ele esteja surpreso por não ter visto nenhuma besta mana, dado o quão rica a área é em mana, ele adoraria ficar e absorver um pouco de mana. Mas ele sabe que não pode demorar. Ele não tem tempo a perder, especialmente. É mais importante voltar para seus pais, com sua mãe grávida. O estresse de sua morte potencial poderia colocar em perigo o bebê dentro dela. E se eles ainda estão vivos, ele precisa estar lá para eles. Depois de caminhar o suficiente, Arthur finalmente chega ao lugar onde a misteriosa senhora reside por um momento. Ele a confunde com um aglomerado de rochas e se sente aliviado por finalmente tê-la encontrado. Mas a senhora rapidamente o lembra que ela não é uma senciente pilha de pedras e diz a ele que se ele quiser conhecê-la, ele terá que entrar na fenda. Sem hesitação, Arthur começa a fazer o seu caminho dentro deste túnel, que tem esse brilho fraco, arcano, emanando. Ele engole seu medo e desce ainda mais para na passagem. Enquanto ele caminha, ele de repente tropeça e cai em um abismo, brilhando com energia azul arcana, eventualmente pousando forte em solo sólido. O acidente é brutal, e sua mandíbula dói como um inferno. Ainda Arthur se força a se levantar, mas assim que ele se levanta, ele desmaia novamente. Diante dele está um monstro aterrorizante, tão imponente que o faz tropeçar em si mesmo com medo. Mas como se vê, este monstro não é outro senão a senhora misteriosa, que estava falando com ele o tempo todo. Enquanto ela caminha lentamente em direção a ele,
Arthur entra em pânico inacreditável, sua mandíbula bem aberta em puro terror. A garota sugere que ele cale a boca, a menos que ele queira que os insetos rastejem para dentro dele. Ela então estende sua mão enorme em direção a ele, que o assusta um pouco. Calmamente ela explica que vai demorar algum tempo para abrir um dimensional, fenda forte o suficiente para transportá-lo para casa. Até então ela sugere que ele aproveite a nutrição, fornecido pelas plantas misteriosas. Em torno deles, Arthur inclina a cabeça e expressa sua gratidão. Antes de caminhar em direção ao estranho, frutas brilhantes por perto, eles são tão brilhantes que ele pode literalmente ver seu reflexo triste em sua superfície. Ele sente tristeza, como os frutos o lembram dos tempos que ele passou, comendo com sua família enquanto ele deriva para esses pensamentos. O monstro Lady de repente o assusta por trás. O susto repentino faz com que Arthur, involuntariamente, esmagar a fruta delicada em sua mão, respingando seu suco por todo o rosto. Mais tarde, os dois se estabeleceram para comer as frutas. E enquanto come, Arthur finalmente decide. É hora dessa criatura se apresentar. O monstro prontamente revela seu nome como Sylvia, com nomes trocados. O medo inicial de Arthur da aparência de Sylvia lentamente desaparece. Ele começa a fazer todas as perguntas que estavam em sua mente. Desde que acordei da queda, onde era esse lugar porque ela estava aqui sozinha? De onde ela veio, como ela conseguiu aquela ferida? E o mais importante, por que ela o salvou? Sylvia começa respondendo sua primeira pergunta, explicando que este lugar é uma zona estreita, descansando entre as clareiras da besta. E a floresta de Elcher, ninguém sabe sobre esta área, porque ela tem afastado qualquer um que se aproxime. Além de não muitos já vieram aqui em primeiro lugar. Então Arthur é basicamente a primeira pessoa a entrar em seu domínio, sentindo-se mais à vontade com ela. Agora Arthur dá permissão para chamá-lo de Arte, assim como sua família faz. Sylvia reconhece isso com um aceno de cabeça e passa para sua segunda pergunta. Ela explica que está aqui sozinha, porque ela não tem mais ninguém para ficar. Ela tem muitos inimigos que querem desesperadamente algo que ela possui. Sua última batalha com aqueles inimigos, antes que ela conseguisse escapar, deixou-a com uma ferida no peito. Quanto ao motivo pelo qual ela decidiu salvar Arthur, ela admite que ficou comovida com sua coragem e o sacrifício que ele fez, ou talvez fosse simplesmente que ela tinha se tornado solitária e queria alguém para conversar. Seja qual for o caso, ela mesma não tem certeza de por que ela o salvou. Em primeiro lugar, ela então se desculpa, explicando que ela tem que se desculpar pela noite, porque sua ferida está purulenta e ela precisa estar em boas condições. Para trabalhar na fenda dimensional, amanhã Arthur agradece educadamente e deseja-lhe uma boa noite. Enquanto a figura imponente de armadura escura se afasta, ele não pode deixar de pensar em como ela parece solitária. Antes de sair, Sylvia compartilha uma informação final com ele, enquanto sua visão não pode chegar à localização exata de sua família e amigos. Ela garante a ele que eles estão todos seguros. Esta notícia deixa Arthur momentaneamente sem palavras, mas então ele se sente oprimido pela emoção, sabendo que eles estão seguros. Lágrimas de felicidade fluem enquanto ele abre um sorriso e agradece. Ela por dar a ele as boas novas. Ele estava desesperadamente desejando. Com o passar do tempo, Sylvia e Arthur passaram horas falando sobre todos os tipos de coisas. Sempre que ela não estava preparando o portal, essas horas se transformam em dias e os dias em semanas, como eles gastaram quase todos os momentos na companhia um do outro. Enquanto Sylvia nunca falou muito sobre sua própria vida, Arthur lentamente começou a entender que tipo de pessoa este ser misterioso realmente era. Depois de viver com esta senhora misteriosa vestida de armadura, Arthur passou a entender que Sylvia era a personificação viva da frase "Não julgue um livro pela capa", contrário à sua aparência indutora de trauma. Ela era gentil, paciente e quente. A maneira como ela cuidava dele o lembrava de sua mãe, gentil, mas um pouco rígida quando ela precisava ser, especialmente quando ele estava errado.
Falando em ser rígido, Arthur se lembra de algo desagradável. Houve um tempo, ele expressou sua animosidade para com os bandidos, que atacou ele e sua família. A imagem do líder daquela gangue desprezível está queimado em sua mente, e ele sabe que seus pensamentos não estarão em paz. A menos que ele casse aquele bastardo, é quando Sylvia de repente o cutuca na testa, enviando-o voando a vários metros de distância, enquanto ela admite que ele não está errado e que aqueles bandidos mereciam a morte, que foi precisamente por isso que ela não salvou o mago, que caiu ao lado dele. No entanto, ela deixa claro que deixar seu coração ficou nublado de ódio e vingança só causaria danos a si mesmo a longo prazo. Em vez disso, ela diz a ele para continuar vivendo com orgulho, mantendo seu olhar para frente. Livre do peso da vingança, ele encontrará infortúnios novamente. Mas ele não deve deixar a dor e a raiva corroerem sua mente. Em vez disso, ele deveria aprender com eles. Encarar o futuro com um sorriso, e só então ele será verdadeiramente vitorioso. Arthur não esperava uma palestra sobre moral e vida, de alguém que parecia o epítome do mal, mas suas palavras o atingiram profundamente, perdido em pensamentos. Ele mal percebe, quando ela o tira de sua contemplação, lembrando-o de terminar a fruta que ela deu a ele. Enquanto ele come, ele percebe que a ferida dela parece pior. Ela rapidamente o tranquiliza, que não há nada com que se preocupar. É normal que sua ferida apodreça de vez em quando. Ainda assim, ela tem outra coisa em mente. De acordo com seu entendimento, humanos geralmente despertam seus núcleos de mana por volta dos 12 ou 13 anos. Então, como ele já formou seu corpo e aprendeu a usar mana com mais eficiência do que muitos magos totalmente treinados para sua consulta. Arthur orgulhosamente explica que ele é simplesmente um gênio nato. Se for esse o caso, ela diz, ela tem algo para ensiná-lo. É uma técnica. Uma maneira de meditar e absorver mana enquanto se move, e talvez até enquanto lutava, se ele é habilidoso o suficiente. Quando ela demonstra a técnica, Arthur fica pasmo ao ver isso, e sua curiosidade dispara através do telhado. Sylvia então explica que os humanos muitas vezes têm uma mentalidade muito linear. Quando se trata de mana para dominar esta técnica, ele tem que começar pequeno com simples movimentos estúpidos, e gradualmente trabalhou seu caminho a partir daí. Mas essas palavras abstratas não ajudam muito Arthur. Então Sylvia tenta explicar que mana-bestas aprendem a fazer isso naturalmente. No entanto, já que os humanos geralmente acordam muito mais tarde, seus corpos não são capazes desse tipo de multitarefa, considerando que esse fato não se aplica a Arthur. Se ele praticar duro o suficiente, ele deve ser capaz de ter sucesso. Essas poucas palavras de encorajamento são o suficiente para demitir Arthur, e ele promete fazer o seu melhor se for esse o caso. Enquanto Sylvia está ocupada formando uma fenda, Arthur se concentra em praticar diligentemente. No entanto, seu movimento errado o faz tropeçar, praticando essa habilidade ao máximo. Essencialmente significa ser capaz de lutar com proficiência. Enquanto mantém um fluxo interno de mana, mas sua confiança não vacila. E ele continua sua prática. Ele continua balançando e praticando, tentando absorver o mana ao seu redor. Eventualmente ele pega o jeito e finalmente domina a arte da absorção de mana. Ele felizmente compartilha sua pequena conquista com Sylvia, mas parece que ela já está exausta e não está em condições de responder. Vê-la sem vida lá faz com que Arthur entre em pânico. Parece que a lesão dela tirou o melhor dela, e o sangue vazando através de seu enorme corpo está enchendo a área. Ele rapidamente agarra sua mão enorme, e com cada grama de força que seu pequeno corpo pode reunir, ele com sucesso vira sua forma massiva, apenas para ver que sua ferida está piorando. Mas quando ele olha para frente, a fenda que ela tem criado está finalmente completa. E pronto para viajar, agora que ele pensa sobre isso, ele percebe como todo esse tempo. Enquanto ela trabalhava na criação do portal, seus ferimentos estão piorando. A realização o devasta, o pensamento de que ela sofreu, porque ela estava tentando criar esse portal para ele, e ele nem tinha notado até agora. Esmaga ele é quando Sylvia fala com sua voz fraca
e garante-lhe que está tudo bem. Arthur não pode fazer nada além de se agarrar a ela, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ele chora com o coração. Ele não sabe como pode estar tudo bem quando ela está prestes a deixá-lo assim. O pensamento de que ela tem essencialmente desistiu de sua vida por ele faz seu coração doer ainda mais. Naquele momento, Arthur chora. Ele chora mais do que ele gostaria de admitir. E pela primeira vez, ele chora como uma criança. Ele parece estar do lado de fora. Sylvia o lembra gentilmente que seu tempo juntos é curto e ela odiaria que fosse desperdiçado com ele. Culpando-se, mas Arthur não sabe como ele pode não se culpar. Ela está se sacrificando para que ele possa reunir com sua família. Sylvia, no entanto, é grato por causa de Arthur. Ela finalmente será capaz de deixar esta caverna abandonada. Um pouco mais cedo e só por esse motivo, ela não se arrepende logo. Seu corpo começa a se desintegrar, transformando-se em cinzas, enquanto a armadura preta que ela usa desmorona. Um par de asas brancas radiantes aparecem em seu lugar. Diante dele está Sylvia em uma nova forma, onde ela se parece mais com ela mesma do que ela já fez antes de Arthur. Definitivamente não esperava que Sylvia se tornasse um dragão. Ela admite isso embora. Ela é um dragão, ou pelo menos, isso é o que os humanos chamariam de ser como ela. No entanto, ela o lembra que eles não precisam perder tempo com conversa fiada. Ela tem que usar sua forma original para terminar o portal. E agora que o véu dela se foi, seus inimigos logo virão atrás dela, antes que ela se separe dele. Ela diz a ele que há algumas coisas que ela deve dizer. Ela concede a ele um ovo parecido com um arco-íris, junto com um punhado de suas penas. Ela diz a ele para aquecer o ovo com as penas, para esconder sua aura antes que Arthur possa processar. O que no mundo está acontecendo? Ela de repente esbarra nele. Bem naquele momento, algum tipo de reação faz com que suas roupas rasguem e padrões começam a aparecer em sua pele. Sylvia o tranquiliza que ele vai entender tudo a tempo. Agora que ela fez o que precisava fazer, ela decide abrir o portal. Ela não tem tempo para fazer isso. Levou diretamente para sua casa, mas deve aproximá-lo dos humanos. Ela pede que ele se apresse e pule no portal. Assim como ele está prestes a pular, rochas começam a cair do teto. Sylvia rapidamente abre suas asas enormes e o salva de ser esmagado, o responsável pela destruição. É um otário assustador que estranhamente se parece com Sylvia. Ele se dirige a Sylvia formalmente, solicitando que ela cessasse sua teimosia e entregá-lo se ela enviar. Ele pode até curar suas feridas. Até Arthur pode dizer que essa nova figura parece bastante semelhante à forma Sylvia tinha tomado mais cedo. Sylvia então usa uma habilidade que congela o tempo ao seu redor. Os únicos que podem se mover ou falar são ela mesma e Arthur. Parece que ela tem algo importante a revelar. Ela admite que ela intencionalmente prolongou o transporte, feitiço para que ela pudesse passar mais tempo com ele. Ela entende que foi egoísta da parte dela, mas ela tem mais um pedido egoísta. Ela quer que ele cumpra. Ela pediu a ele para ligar para a avó dela, só desta vez. Arthur, completamente perplexo com o que ela está falando, olha para ela incrédulo, mas com o tempo congelado e seu momento suspenso, ele diz a ela para apenas deixar este lugar com ele. As lágrimas de Sylvia escorrem pelo rosto dela. Como ela diz a Arthur que ela não pode sair com ele, antes que ele possa protestar mais, ela o joga com força no portal com um final. Adeus agridoce enquanto ele cai pela fenda. Arthur chama por ela uma última vez, cumprindo seu pedido, dirigindo-se a ela como vovó. Suas palavras trazem um sorriso gentil ao rosto de Sylvia. Ela agradece suavemente e com aquelas palavras de despedida. Sua história juntos chega ao fim. E aí, curtiu essa leitura de The Beginning After the End? Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novos capítulos e conteúdos épicos como esse. Em breve tem mais capítulos chegando por aqui, então ativa o sininho para não perder nada. Obrigado por assistir até o fim e nos vemos no próximo capítulo.